Você já fez a transição da vida cristã baseada em listas de tem que fazer isso e não pode fazer aquilo para a verdadeira vida de liberdade, alegria e paz em Jesus? É exatamente isso que Paulo aborda com força em Gálatas capítulo 5. Muitos ainda vivem uma fé pseudo-cristã, presa ao legalismo, achando que Deus exige uma lista rígida de regras. Mas o apóstolo mostra que a verdadeira fé em Cristo nos liberta para viver por amor, não por obrigação. Imagine uma esposa que recebia do primeiro marido uma lista diária de tarefas. Após enviuvar e casar com um homem amoroso, ela cumpria tudo aquilo espontaneamente, com alegria, sem nenhuma lista. Por quê? Porque o amor a motivava. Essa ilustração resume perfeitamente o que Paulo quer ensinar. Passamos de um tenho que, legalista, para um eu quero, motivado pelo amor de Cristo. Neste resumo, vamos percorrer os principais versículos de Gálatas 5 e entender essa liberdade maravilhosa. Paulo começa o capítulo com um portanto poderoso. Ele remete à alegoria de Agar e Sara do capítulo 4. Agar, a escrava, representa o pacto da lei e a escravidão. Sara, a mulher livre, representa o pacto da promessa e da graça. Isaque nasceu pelo milagre do Espírito, segundo a promessa. Ismael nasceu segundo a carne. Graça e lei não podem coexistir. Permaneçam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. A palavra portanto, ou por isso, nos lembra que, uma vez que a lei cumpriu seu papel de mostrar nosso pecado, não voltamos mais para baixo do jugo de escravidão, especialmente a circuncisão exigida pelos judaizantes. Em Atos 15, 10 e 11, os apóstolos dizem que colocar esse jugo sobre os gentios seria tentar a Deus, pois nem os pais deles puderam suportar a lei. Abraão foi salvo crendo, não circuncidando-se primeiro. O chamado é claro: fique firme nessa liberdade. Não se enrede novamente em regras que matam a alegria. Cristo nos libertou para vivermos livres. Paulo é direto. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. Quem se submete à circuncisão torna-se devedor de cumprir toda a lei. Tiago 2:10. Caíram da graça não significa perder a salvação, mas cair do princípio da graça para o legalismo. Escolher ser justificado pela lei é renunciar à graça. Em contraste, nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pistes de agapes energômene. Essa expressão grega significa fé que opera eficazmente através do amor. Não mera crença intelectual, mas fé viva motivada pelo amor a Cristo. O que importa não é ritual externo, mas um relacionamento de amor que produz boas obras como resultado da salvação. Paulo lamenta: vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? A palavra grega enekopsen, impediu, é uma metáfora militar. Destruir uma estrada para torná-la intransitável. Os judaizantes destruíam a estrada da graça. Essa persuasão não vem de Deus. E então vem a advertência: um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento, no contexto da Páscoa, simboliza pecado. O legalismo é pecado, contamina toda a vida cristã. Paulo confia que os Gálatas voltarão ao bom senso, mas os perturbadores receberão julgamento. Ele chega a usar uma linguagem extremamente forte em Gálatas 5:12. Na tradução diz: quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. No grego, a palavra apokopsontai significa cortar fora ou amputar de forma radical. O pregador explica que Paulo, com indignação, basicamente deseja que esses perturbadores se castrassem, um trocadilho duro contra aqueles que queriam circuncidar os gentios. É uma das declarações mais fortes de todo o Novo Testamento contra os lobos que roubavam a liberdade dos cristãos. Aqui Paulo antecipa a objeção. Então podemos pecar à vontade? Nunca. Não usem a liberdade como oportunidade para a carne, mas pelo amor sirvam uns aos outros. Toda a lei se resume em um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Amor não é apenas sentimento, é ação. Em vez de morder e devorar uns aos outros com fofoca e crítica, o amor cobre uma multidão de pecados. A liberdade verdadeira não é para egoísmo, mas para servir como Jesus serviu, lavando os pés dos discípulos. Quando substituímos pecados por servir os outros por amor, o vazio é preenchido e a carne perde força.
Esta é a chave prática. Andem no Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Há uma guerra constante. A carne deseja contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Andem em 5,16 é peripatel, o andar normal da vida. Em 5,25 é estoikel, andar em linha, em formação, alinhados com o Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. O Espírito Santo habita no cristão, convence do pecado e nos guia. Ouvir sua voz e obedecer é o segredo da vitória diária. Paulo lista claramente as obras da carne aqui. Segundo a Nova Almeida atualizada, elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Aqui, imoralidade sexual, porneia, inclui qualquer relação sexual fora do casamento. Feitiçarias é a palavra grega pharmakeia, que se refere tanto à feitiçaria quanto ao uso de drogas em contextos ocultos. Paulo avisa com seriedade. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A ênfase está no verbo no presente contínuo. Quem vive praticando esses pecados de forma habitual, sem arrependimento, mostra que não está andando no Espírito. Isso não anula a salvação pela graça, mas serve como alerta. A prática contínua de pecado revela se realmente conhecemos Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observe a diferença de linguagem que Paulo usa. Ele fala das obras da carne, no plural, coisas que nós fazemos por esforço próprio. Mas quando fala do fruto do Espírito, ele usa o singular. Isso mostra que o fruto não é algo que nós fabricamos ou conquistamos com esforço, mas algo que é produzido naturalmente quando permanecemos unidos a Cristo. Como o próprio Jesus ensinou em João 15, 4-5, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O amor é o principal, os demais fluem dele. Não produzimos fruto por esforço próprio ou lei, mas permanecendo na videira. Quando andamos no Espírito, o fruto surge naturalmente. É um privilégio, e não uma obrigação. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Isso significa que devemos considerar o nosso velho homem, aquela velha natureza pecaminosa, como morto. Paulo usa a mesma ideia em Romanos 6,11, quando diz que devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também alinhados com Ele. Evitemos a vanglória e a comparação. A liberdade em Cristo não nos torna orgulhosos, mas humildes servos. Resumo de Gálatas 5. Fomos chamados à liberdade. Não voltemos ao legalismo, nem usemos a liberdade para a carne. Andemos no Espírito, amemos uns aos outros e produzamos fruto para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes nessa liberdade e a manifestar o fruto do Espírito em nossa vida diária. Amém.